Gravando. Bom, galera, somos o coletivo Vivências Superdotadas. Estamos aqui na segunda parte da reunião com a querida Gisele aqui, falando de sua experiência, de suas experiências como mãe atípica. E a gente agora vai abrir para pergunta, né, das pessoas que estão participando aqui. Então, quem quiser aí começar o nosso debate, pode levantar a mão, por favor. Enquanto isso, eu vou dando algumas informações. Nós começamos por uma página de Instagram. Esse projeto é uma iniciativa de... a Alessandra falando que a galera sempre começa tímida. Nós não somos profissionais, no geral, assim. Nós somos pessoas superdotadas e vimos a necessidade de difundir uma coisa mais vivencial, como eu gosto de falar, né, falar em primeira pessoa. E a gente organizou para estar aí nas redes falando sobre a nossa vida real, as coisas que a gente passa e tal. E a gente tem um grupo de WhatsApp ligado à página do Instagram. Quem quiser conhecer melhor a gente, conversar, é só entrar lá pela página da gente, Vivências Superdotadas. E eu não tô lá, mas a Gisele acho que tá. O pessoal tá. Eduardo, fala aí, cara. Então, eu queria fazer uma pergunta super específica para a Gisele, que é o seguinte: o que ela acha sobre a questão do ativismo em relação à superdotação e a outras neurodivergências, e o que ela pensa que pode ser feito para poder deixar esse ativismo mais eficiente, que isso traga algum tipo de benefício para a comunidade, tanto superdotada quanto neurodivergente em geral. É seguir a nossa página. Brincadeira. Posso falar? Estão me ouvindo, gente? Então? Estamos sim. Oi? Assim. Então, eu acho super importante a gente se envolver nesse ativismo, né? A gente ter informações seguras, né? Porque a superdotação é um tema que é muito complexo, assim, né? Porque existem muitas, como é que eu vou dizer, muitas distorções, né? E a gente precisa tomar esse cuidado até para a gente se entender, né? Para a gente entender todo esse processo de autoconhecimento e quanto para a gente lutar pelo coletivo, né? A gente precisa estar na direção certa, né? Do que existe evidência, do que a ciência está trazendo, porque senão a gente cai muito nos estereótipos, a gente cai muito no que é difundido, no que é popularizado, né? E aí a gente distorce tudo e aí vai tudo por água abaixo. Eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência de lutar pelos direitos, né? De trazer, né? Como a própria página do Vivências, trazer esse público ser mais visibilizado, né? Para a gente ter mais conhecimento e discutir mais isso socialmente, né? O que é superdotação. A superdotação não é só QI, não é só cognitiva, aquilo que você falou lá no início, né? A gente quase não fala do emocional, a gente não fala de alguns prejuízos, vamos dizer assim, né? Não é transtorno, mas da forma que a gente vai se inserir no mundo, né? Sendo tão diferente e sou a favor de construção do movimento social. Eu também, porque a gente precisa sempre trazer essa temática para o coletivo, até para a gente avançar nas discussões, né? No pleitear direitos, né? E, como a gente falou lá atrás, né, na questão da inclusão, de como que a gente quer que os nossos filhos cresçam nesse mundo, né, se sentindo pertencentes, né, se sentindo, sim, incluídos, apesar de terem um funcionamento diferente, apesar de reagirem, né, diferente a várias questões, e que isso não seja um motivo de discriminação ou de ter que mascarar quem se é, né, que a gente possa lutar por esses espaços, principalmente aí eu sempre trago, né, o recorte feminino, porque eu vejo, assim,
muita invisibilidade nessa parte do gênero, né? Na questão das mulheres, de quanto que a gente ainda precisa lutar para poder ocupar vários lugares na sociedade, né? A gente estava falando na outra live que a gente é sempre voltada para as profissões do cuidado, né? Quando a mulher ela se interessa por uma profissão que não é relacionada ao cuidado, já fica aquela. Já é minoria, né? Não é tão difundido, não é tão divulgado, e que as mulheres participem mais, né, de todas as outras áreas. E eu acho que isso tudo tem a ver com a questão do ativismo, do movimento social, da gente realmente avançar, né, nessas questões coletivas e trazendo cada vez mais essas discussões para a sociedade, né, trazendo mais esse tema, né, e se mostrar, né, porque eu, por exemplo, durante toda a minha vida, apesar de eu não saber que eu era superdotada, eu sempre soube que eu era diferente, e eu me escondi naquilo ali, né, eu não queria ter uma ideia fora da caixa para não ser a diferentona, então eu tinha que me camuflar e com a maré ali, e às vezes escapulia. Às vezes a ideia aparecia ali, um jeito diferente de pensar, e o pessoal já me olhava assim torto, falei, pá, o que essa pessoa está trazendo? Mais trabalho, né? Eu sempre fui muito criativa, então, assim, tudo que você vai trazer é o diferente. As pessoas às vezes têm medo do diferente, né? Ou não querem ter trabalho, então vamos seguir o que todo mundo pensa. Então, tudo isso eu acho que com o ativismo a gente pode expandir, né? Mostrar para as pessoas que existe a superdotação, que são pessoas que não são gênios, que não é aquele pessoal lá do Luciano Huck somente, né? Que, que, que vai saber tudo, que vai trazer um monte de informação e que não tem a outra parte da sincronia, que tem toda essa questão que a gente traz aqui nas discussões. Eu acho que é importante. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é por aí. Respondeu muito bem. Pergunta minha aqui, eu tenho minha opinião, eu queria saber a sua. Você já está há um tempo nas comunidades de superdotação. Essa consciência que você está falando, você acha, como você percebe isso dentro das próprias comunidades? Você acha que como você acha que os próprios superdotados estão com relação a essa consciência, essa desconstrução do estereótipo, etc? Olha, é muito complexo. Eu me deparei, assim, eu fiquei muito focada nos grupos, né, nas comunidades, porque eu sempre tive esse déficit de não pertencer. Eu não pertenço, gente, não pertenço a esse mundo, eu sou um ET. E aí, quando eu conheci essas pessoas, né, que também tinham essas características, eu falei, gente, que bom, não sou só eu. E essa sensação de pertencimento todo ser humano precisa, né? Nós somos seres sociais. E aí, aquilo, ao mesmo tempo que foi bom, foi um choque para mim, porque eu achava que todo superdotado ia ser muito sensível, igual a mim, ou muito empático. E aí a gente foi vendo que é muito heterogêneo, né? Que mesmo dentro dos neurodivergentes, a gente ainda é muito diferente. Cada pessoa também passou por um ambiente, por uma criação. E aí eu vejo ali, né, assim, variadas posturas, né, vamos dizer assim, né, de alguns superdotados, dependendo da criação que eles tiveram, do ambiente que eles vieram. Alguns estereótipos são até reforçados, né? Algumas pessoas também estudam um pouco ou estão ainda com essas distorções, né? Eu percebo de tudo ali nas comunidades. Eu acho que falta a gente se organizar mesmo, da gente buscar a mesma direção, né? Eu sinto parece que, por exemplo, nos grupos de autismo, eu acho que já tem um direcionamento maior, que existem grupos só de autismo, né? Que eu também estou inserida. A maioria que eu estou inserida é de superdotação com autismo ou só superdotação. Mas tem alguns poucos de autismo. E aí, acho que já está mais consolidado, né? Já se fala mais, acho que já se tem mais uma consciência. E nos superdotados eu não percebo tanto esse espírito coletivo, essa coisa de consciência mesmo, né? De neurodivergência, do que a gente precisa, em geral, né? Acho que algumas pessoas sim, mas a maioria acho que ainda está um pouco perdido, assim, até pela superdotação ser esse tema complexo, né, no nosso país. A gente não consegue chegar a consensos, né, divulgar mais isso, trazer a discussão. Então, acho que as pessoas estão ali ainda se descobrindo, tentando entender suas problemáticas, mas essa parte do coletivo ainda falta construir.
Minha opinião. Bacana, eu não posso dizer que discordo, não. Mas eu acredito sim que é uma construção, né, do senso de comunidade. Eu digo que o movimento das pessoas TEA me inspira muito, assim, também a tomar essas iniciativas, né, fazer essas atividades que a gente faz, assim, porque as pessoas estão conhecendo os autistas quando eles botam a cara mesmo na internet e falam, eu sou assim, tenho essas dificuldades, isso aqui eu dou conta. E, bom, não é muito diferente, né? É É. bem parecido muitas coisas eu acho que a pior diferença é, né, que a superdotação fica num pedestal e a nossa diferença está debaixo do nosso nariz, mas a gente leva 40 anos 30, 40 anos para procurar realmente uma confirmação disso. Isso graças a todo o mito que foi criado, eu diria, como você falou, né? Dos programas de televisão e tal. É importante você trazer isso, faltou falar um pouco disso também. É difícil até você falar para as pessoas que os seus filhos são superdotados, ou que você mesma é, né? Porque existe essa falta de compreensão muito grande, e assim, as pessoas já te olham, nossa, tá se achando. Quando a gente fala, não, porque a Camila é superdotada, o Kaique é superdotado. Quem não conhece, né, quem não estuda sobre isso, fica achando que a gente está realmente querendo, né, botar nossos filhos lá em cima e mal sabe da realidade. Mas é importante, sim, a gente explicar e a gente trazer, né, para quem também está disposto a ouvir, né, porque acho que nem todo mundo está muito interessado, né, em entender o que é o neurodivergente e tal, mas a gente também trazer, é o que você falou, mostrar a cara, né, trazer conteúdo sobre isso, mostrar, né, que a gente está tentando também se encaixar, né, nessa sociedade, o que é a superdotação, o que é viver nisso, né, com isso, com essa diferença. Acho bem bacana trazer isso, porque muitas pessoas não vão entender mesmo, e você falar, você fica parecendo que está sendo pedante, né? Você, nossa, ai, quer dizer que é superdotado. E o do autismo, eu escuto muito isso também, né? Teve uma familiar minha que falou, nossa, eu queria ser autista igual você é. Porque, porque você tem uma funcionalidade. E as pessoas acham que você não Não tem, queria por não, causa vai disso. por mim. Não queira, não. Eu Não falei quero, isso. não. Eu falei isso, gente. É porque as pessoas só veem os resultados, né? Você conseguiu, sei lá, fez uma faculdade, trabalha, tem filho. Então, você é funcional. Onde está seu autismo, né? Isso que é muito mais profundo e tem a sutileza, e tem toda a parte que as pessoas também não sabem que eu passo, né? É igual o pai achar, querer que o filho seja superdotado. Eu não sei o que você diria para um pai que tem esse desejo. Pois é, eu ia falar, olha, não é tão simples assim. Tem muita gente que tem essa coisa, né, de querer que o filho tenha a superdotação, achando que são só louros, né? Que é Pois só. é. Pois é. Muito louco. É muito. Eduardo, fala aí, Eduardo. Dessa vez eu quero fazer um comentário para complementar o que vocês disseram, que eu acho que é que é algo muito importante, né? As pessoas elas têm a mania de confundir superdotação com desempenho. Só que o desempenho é algo que depende de vários fatores. Depende da criação que você teve, depende das oportunidades que você teve, etc. Depende até da alimentação que você teve. Então é algo assim multifatorial. Mas quando a gente está falando de superdotação, a gente está falando de funcionamento. E isso é tão verdade que quando a gente pega estudos de neurofisiologia, a gente percebe que o cérebro é anatomicamente diferente, ou seja, as estruturas cerebrais elas são diferentes e além disso elas funcionam de forma diferente. Então a gente está falando de dois níveis biológicos de diferença. Então, assim, é evidente que se trata de uma variação biológica que tem impactos profundos no funcionamento da pessoa. Só que uma pessoa, ela não é composta só disso. Ela é composta da personalidade, ela é composta do humor, ela é composta de todo o histórico de vida que ela teve, que compõe as memórias dela. E isso tudo vai influenciar no desempenho. Então, a gente precisa desmistificar essa ideia de que superdotação é desempenho, porque não é. Superdotação
funcionamento barra capacidade. Entendo a capacidade aqui como potencial biológico. Potencial biológico para ter um desempenho muito acima da média. Mas o fato de você ter um potencial não quer dizer que isso vai se realizar, porque isso depende de fatores ambientais. Concordo. Bem Show, bem colocado aí. E por isso que somos tão diferentes também, né? Todos esses fatores ambientais, eles vão impactar no que você vai apresentar para o mundo, né? O que você vai trazer. Porque não é só ser superdotado, tudo que você aprendeu durante a vida, as oportunidades, né? Eu vejo assim, eu me emociono quando eu proporciono para os meus filhos essa imersão nas artes, né? Nessa parte criativa, porque eu sempre gostei muito disso e nunca tive esse acesso. Nunca pude, meus pais nunca puderam pagar para mim. Então eu fico feliz de verem eles desenvolvendo essa facilidade que eles têm para a área de música, teatro, desenho, e que eu também tenho, mas que eles estão tendo essa oportunidade, porque que bom que eu estou conseguindo proporcionar isso para eles, porque eu até comentei uma vez nos grupos, né? Eu falei, gente, eu queria ter aprendido tanta coisa, eu queria ter feito mestrado. Eu ainda quero, né? Ainda vou um dia fazer mestrado em neurociências. Mas, assim, é porque a gente quer aprender tudo ao mesmo tempo, mas nem sempre o acesso a gente vai ter essa oportunidade, né? E Aí você pergunta para o Eduardo se vale a pena, ele pode te dizer. Alessandra, fala aí. Eu tenho uma dúvida, Gisele, em relação ao seu autismo, quais você acha que seriam os seus traços mais evidentes, mais fortes, assim, de autismo? Você acha que, por exemplo, na infância você já manifestava alguma coisa que você lembra, assim, na adolescência? Porque, de acordo com a fase da vida, vai mudando, né? Meio que as coisas que a gente manifesta. E eu, pelo menos comigo, aconteceu assim: quanto mais adulto eu fiquei, mais eu consegui mascarar, né? Como que é para você isso em relação ao autismo? Ah, eu sempre me senti muito diferente. Eu era aquela aluna quietinha, boa aluna, que tirava ótimas notas, mas tinha dificuldade na interação social. Eu adoro falar, eu adoro pessoas, eu sou muito hiperfocada nas relações humanas, mas na infância tinha aquela coisa de não se sentir aceita, né, de ter outros interesses, de ser muito quietinha, de odiar a educação física, de não ter talento nenhum para educação física e gostar mais de fazer trabalho escrito mesmo. Então eu sofri muito na minha infância, na minha adolescência, porque eu não era compreendida e eu me sentia muito assim, não pertencente mesmo. Eu li o comentário, eu li rigidez cognitiva. Meu marido colocou. Os traços que eu percebia era mais essa questão da interação social, né, na infância. Eu tinha um pouco de ecolalia também. Eu lembro que eu ouvia falas nos filmes, nas novelas, e eu ficava repetindo mentalmente. Eu tinha algumas estereotipias, assim, morder a língua quando estava nervosa, cutucar a unha, cutucar. Isso eu tenho até hoje. Teve vários sintomas que continuaram e outros que não. E outros que apareceram. Eu acho que depois do diagnóstico, então, parece que meu cérebro assim, ufa, agora você tem permissão para ser esquisito. Gente, mas brincando aqui, né? Mas assim, tem permissão para ser quem você é. E aí apareceram muitos outros sintomas que eu fui também percebendo mais e porque eu parei de mascarar, né? Tanto. A ingenuidade é um traço muito marcante em mim, assim, eu até estava brincando com a minha filha de 9 anos que ela me ajuda nisso, sabe? Aqui em casa, várias vezes ela fala, mãe, fulano tá só brincando, isso é só uma brincadeira que eu tô levando a sério já, que eu não entendi o tom da brincadeira. Ela me ajuda muito a entender essas coisas. Então eu tenho essa dificuldade, às vezes, de entender alguns sarcasmos, algumas brincadeiras, eu tipo, já levo muito a pé da letra, né? Dependendo do caso também. Então, e uma ingenuidade de confiar muito nas pessoas, de não ter filtro, isso eu tenho muito. Todas as questões sensoriais, né? Até ia trazer esse exemplo também, que a gente faz pelos filhos, né? Uma vez eu fui no cinema com ela e tinha a mãe da amiguinha junto, né? E depois a gente foi lanchar. Aí a praça de alimentação lotada no sábado.
E essa mãe de amiguinha dela não sabia que eu era autista, eu também não queria entrar nisso e tal. E eu não levei o fone, que eu sempre levo. Eu falei, não, hoje vou sem fone que eu tenho que socializar. Olha, eu entrei numa crise no shopping, até o barulho de latinha abrindo, sabe? Todos os barulhos juntos que a gente não filtra, né? Nossa, aquilo ali tava me enlouquecendo, aquilo foi me cansando, parecia que eu tava sem ar, sabe? Eu queria fugir daquilo ali. Aí a minha filha já sabe, ela, mãe, você tá muito cansada, né? Vamos embora. Aí eu vim embora. Aí quando eu cheguei em casa, ela falou assim, já sei, você vai deitar na grama. Aí eu falei, como que você sabe? Ela, porque toda vez que você tá sobrecarregada, tá nervosa, você deita lá para se regular. E é verdade. Eu tenho essa coisa desde pequena, de deitar no chão, de sentar em W. Eu vi depois que isso também é um sintoma. Isso, a natureza, ela me regula muito. Então, deitar na grama e sentir a terra ali, aí vai despressurizando e tirando tudo aquilo. Então, e a rigidez cognitiva, realmente, eu tenho que admitir. Eu achava que eu não era rígida, mas eu tenho essa coisa muito de querer controlar as coisas, as situações, e isso me faz sofrer. Tenho buscado flexibilidade com a terapia, e é difícil. A teimosia, né? E até a superdotação entra nisso também, porque o senso de justiça é muito forte, então a gente acha que aquilo ali é o certo e tem que ser, mas a gente vai trabalhando essas características. Aí a comunicação, né, gente? Não tem como. Eu sempre me senti mal interpretada a vida toda. Antes de entrar nessa live, eu fiquei pensando, meu Deus, e se não entenderem o que eu estou falando? Se eu falar X e entenderem Y? Porque eu sempre tive isso a vida toda. Apesar de eu achar que eu me comunico, porque eu falo bem, né? A comunicação ela é muito mais que isso. É o outro te entender, é você entender o outro, é haver harmonia naquele diálogo, né? E muitas vezes eu não consigo entender o outro, mas muitas vezes não consigo, as pessoas não conseguem me entender também. Isso me angustia. Então, acho que são esses os principais sintomas, assim. Pô, bacana, você tá bem consciente e você cria suas próprias estratégias compensatórias, né, para se regular. Ah, e ela fez também para mim ela tinha lã, ela fez um bonequinho de lã para eu apertar toda vez que eu tivesse. Ela é incrível. Aí ela, mãe, para você se regular, eu levo na minha bolsa. Aí quando eu tô nervosa no trabalho, eu fico apertando o bonequinho de lã para me autorregular. Engraçado, porque a gente adulto, a gente pensa que a gente não precisa, né? Que a gente olha mais essas coisas para a criança autista, né? Mas o adulto precisa tanto quanto, ainda mais quando a gente cresceu sem ter suporte nenhum, sem nem saber que a gente tinha um transtorno. A gente precisa mais ainda. Cada vez eu tento mais acolher todos esses sintomas, né, do autismo em mim, porque foi uma vida toda mascarando, né? E a conta chega. A conta chega. A gente fica numa sobrecarga que a gente acaba, como eu falei, se perdendo nesse processo todo, a gente não se olha, né? E é difícil, mas agora, assim, até as pessoas todas que convivem comigo, meu marido, meus filhos, estranharam muito, porque eu comecei a pensar muito diferente, eu não conseguia mais passar por cima dos meus limites, como era antes, né? E isso é bom, mas só que as pessoas estão acostumadas com uma Gisele, né? Aquela que dá conta de tudo, né? Aquela que está sempre lá à frente, fazendo tudo. E agora eu não, eu tento respeitar, sabe? Se eu vejo que eu já estou cansada de interação social, se aquele compromisso ali, né, social, eu não estou conseguindo ir naquele dia, eu vou tentar, mas ainda gera culpa. Mas eu já tô assim, me cuidando mais, falando, não, aqui eu não vou conseguir ir. Mas ainda gera aquela né, lá dentro, arraigada dentro de mim, você deveria estar lá, isso é frescura, você sempre fez. Não, não é frescura, gente. Eu sempre fiz, mas eu sempre tive crises, eu sempre tive oscilações de humor, né? Questões emocionais muito sérias que foram se agravando. Então, hoje eu preciso olhar para isso com mais carinho e respeitar esses limites. Pô, isso é muito bom, é bem legal. Essa... Porque a gente vê muita gente que tem a identificação diagnóstica, mas não se respeita, não respeita isso. E pô, isso é fundamental. Assim. Mas é difícil pra caramba, porque existe uma pressão social também, né? Porque, assim, o nível 1 de suporte, né? O autismo que tem, né, ainda essa funcionalidade, ainda mais que tem a dupla E, né? A gente, como eu te falei, é muito difícil a gente admitir que a gente também precisa de suporte. Porque, de certa forma, a gente faz, mas existem consequências, sabe? E essas consequências só quem sabe é quem passa, né? As crises inúmeras de ansiedade que eu já tive,
depressão, porque já fui muito além, me perdi de mim mesma. Então, assim, é difícil, porque a pressão social, né, a sociedade quer que você produza o tempo todo, vem muito do capitalismo isso, né? Você tem que ser funcional, você tem que dar conta, sabe? Então a gente fica com essa culpa arraigada mesmo, é uma coisa coletiva que fica te pressionando ali. Não, se você não fizer, você é fraco. Como assim? Você não foi? Você não. Não é, gente, é respeitar os limites. Mas é uma batalha aí, sabe? Não é tão fácil. Ainda mais mulher, mãe, né? Todos esses papéis que a gente assume. Quantas vezes eu senti culpa, gente, porque eu falei, gente, eu preciso ficar no quarto hoje sem falar com ninguém, pelo menos um período do dia, sabe? E eu converso muito com meus filhos, daí eles não têm problema quanto a isso. Mas dentro de mim fica aquela culpa de que, nossa, eu devia estar fazendo outras coisas, tem mil coisas para fazer. Eu ainda estou trabalhando isso em mim, aos pouquinhos eu estou tentando equilibrar isso em mim. Show. Eu preciso avisar que o Eduardo comentou, tem um tempinho já, que ele passou a ser autista só depois do diagnóstico. Eu preciso comentar que isso é uma ironia, assim, que fique bem claro. A Gil tem uma pergunta, fala aí, Gil. Oi, Gi, é uma pergunta, eu acho que eu nunca li em lugar nenhum. Mas assim, pensando em maternidade, pré-parto, parto e pós-parto, como que foi isso para você, já que para neurotípico a gente já sabe que tem várias questões. Para neurodivergente, como que eu sei que cada mãe vai ser de um jeito e cada gravidez, mas como que foi isso para você? Como foi esse período? Ah, boa pergunta. Olha, a gravidez, a primeira gravidez, né, eu tinha 25 anos, foi muito desejado, né, mas assim, tudo dobrou de intensidade. Pensa numa pessoa, eu fiquei muito mais brigona, gente, eu fiquei muito brigona na primeira gravidez. Eu morava no Rio, eu morava em Niterói e trabalhava no Rio, eu tinha que pegar barca, ônibus para ir para o trabalho, eu trabalhava ali na Central do Brasil. Gente, eu lembro que eu queria lutar mais ainda pelos direitos, mais do que. Eu nem era assistente social na época, eu estava me formando. Eu tinha acabado de me formar quando eu engravidei. Mas, assim, ficou tudo mais intenso, sabe? E a experiência da maternidade, né, foi muito diferente de uma gravidez para outra, né, da gestação. A do primeiro, eu passei mais tranquilamente fisicamente, né? O emocional só ficou mais mexido no pós, quando o meu filho nasceu, eu não identifiquei na época, mas eu tive crise de ansiedade. Porque me veio aquela responsabilidade assim, nossa, esse bebezinho tão pequenininho depende de mim, sabe? Depende do que eu vou oferecer para ele ficar vivo, para ele crescer, para ele se desenvolver. Então veio uma crise de ansiedade. Eu lembro que as primeiras noites que eu fui para casa com ele, eu ficava andando de um lado para o outro, assim, no quarto, e muito ansiosa, muito ansiosa. E aí eu tive questão de desemprego, aí a questão da amamentação foi muito difícil para mim, por muita sensibilidade nos seios. E aí eu queria muito amamentar, né? Eu insistia naquilo, mas foi bem doloroso, assim, não tem essa romantização que vocês veem na novela, pelo menos no meu caso não foi. Foi bem doloroso. Ele chorava com fome e eu chorava de dor. Mas eu insisti bastante e consegui amamentar até 1 ano e pouco, porque depois foi melhorando, né? Depois a gente vai buscando técnicas e tal, mas assim, era muita sensibilidade, sabe? Era muito sofrido, assim, para mim. E, e a questão o que me impactou muito também foi a perda do sono, né? A gente ter que ficar privado de sono para amamentar, o bebê chora muito. Isso quase me enlouqueceu. Eu acho que para todo mundo é difícil, mas acho que para quem é neurodivergente, né? E a gente já fica muito ligado no dia, e aí eu precisava ter aquele descanso, desligar minha mente. E eu tenho essa característica de ser muito hipervigilante, né? Meu cérebro ele é difícil de desligar. Super dotado, tem essa dificuldade. E aí nossa, eu quase enlouqueci com essa questão de privação. Eu falo, gente, quando que isso vai acabar? Essa privação de sono, eu não sabia mais o que era dia, o que era noite, eu já estava me perdendo. E na segunda gestação, que eu era mais velha, eu tive crise de depressão mesmo. Eu tive que procurar psiquiatra.
Mas aí eram questões relacionadas ao meu trabalho, que acabou vindo, né, para a questão da gestação, que eu estava inserida em muitas questões ali do trabalho. E aí a psiquiatra me passou homeopatia, ela falou, não vou te passar antidepressivo, você está grávida, né, e tal. E eu cheguei a pedir até ajuda espiritual, porque eu quase não consegui curtir a gravidez, sabe? E eu sempre, engraçado, né, desde de nova, eu sempre falava que queria ter 2 filhos em um casal. E aí, nossa, tudo que eu queria, né? Veio a menina, mas eu fiquei nessa fase depressiva e eu fiquei com muito medo de ter depressão pós-parto. Eu conversei isso com os médicos que estavam me acompanhando. Eu ia fazer terapia assim que ela nasceu, com ela bebezinha no colo, eu levava ela para o consultório da psicóloga. Mas graças a Deus eu não tive depressão pós-parto. Eu tive uma reação à anestesia, né, e tal, mas isso tudo não tem a ver. Mas a depressão mesmo foi sendo tratada e graças a Deus eu consegui dar conta disso tudo. Aí teve a amamentação, de novo sofrida, mas consegui também. Mas teve toda essa questão muito, muito mais intensa, né, em mim, assim, de muitos pensamentos e essa ansiedade, né, de eu ter que dar conta e sem saber ainda, né, das minhas neurodivergências. É bem, assim, olhando para trás, né, a gente vê quanta coisa que a gente passou. E, assim, é uma coisa que é importantíssimo falar. Para a mulher que é neurodivergente, a gente precisa muito de rede de apoio. Eu, graças a Deus, sempre tive, né? Como eu falei, meu marido sempre foi participativo, minha família também, de certa forma, sempre participou, porque a gente já tem nossas próprias questões, né? E a gente lidar com a maternidade, com outro ser humano, é muito pra gente, sabe? E a gente não vai ter essa pausa na maternidade, né? De, agora não quero interagir. O bebê tá ali precisando de você, sabe? E aí você ter rede de apoio é fundamental. Né? Aquela questão da máscara do avião e tal, também só é possível, né? A gente não pode romantizar a maternidade. E a gente precisa dessa rede de apoio. Então, a gente precisa de creche pública, a gente precisa de família, precisa de uma comunidade inteira para criar um filho, né? Tem uma frase até que fala, precisa uma aldeia inteira para criar uma criança. Porque é muita coisa, gente, para um ser humano só, ainda mais sendo neurodivergente, já tem todas essas questões, né, para dar conta, né, do seu próprio funcionamento. Pô, bem bacana a sua colocação, assim. Gostei. Tô gostando bem, né, aliás, de hoje, assim. Tá um conteúdo bem aprofundado, assim. Às vezes eu vejo que as pessoas relatam e nos relatos elas meio que não se mostram. Assim, por vídeo é difícil não se mostrar, né? Mas eu vejo muito as pessoas tendo uma resistência em mostrar como elas são de verdade, as dificuldades reais que elas têm. Eu noto muito isso. E eu entendo também que tem uma dificuldade, tem um histórico de invalidação, muita gente, e tem um medo de não ser aceito, se eu mostrar como eu sou, como as pessoas vão lidar com isso. E, sei lá, essas questões de maternidade, se eu falar que não é uma maternidade idealizada, romantizada, né? Eu acredito que muitas mães têm. Pô, mas como eu vou falar que não é isso, tal? Eu admiro assim também você. Pois é, e eu tenho isso como um papel mesmo social, sabe? De tirar esse peso, né? Essa romantização. Gente, eu amo meus filhos, mas eu sou um ser humano, né? Tem momentos que eu vou ter dificuldade, sim, de lidar com as questões deles. Eu vou me irritar como qualquer outro ser humano. Vai ter momento que eu vou querer ter um tempo sozinha, né? Independente de ser neurodivergente, acho que todo pai e mãe precisa disso. Então, quanto mais a gente se mostrar vulnerável, né, e a nossa humanidade para os nossos filhos, mais a gente também está permitindo que eles também mostrem a deles, né? Que eles não têm que ser perfeitos, eles não têm que fazer um tipo, né, para a sociedade, né? Porque ser bom pai e mãe é dentro dessa caixinha aqui, né? Como eu falo, né? Eu penso muito fora da caixa, eu sempre tento trazer isso para os grupos de pai, de mãe, para as escolas, sempre fui muito participativa de trazer essas reflexões mesmo, sabe? De a gente construir juntos assim uma maternidade que é mais pé no chão, né? E saudável também emocionalmente, porque a gente fica carregando tudo.
e achando que vai dar conta de tudo. Porque mãe não pode reclamar. Por quê? Você teve filho porque quis. Eu já ouvi isso, pessoas falando isso na sociedade, né? Julgando e criticando. E é muita coisa. Aí vem de novo o recorte de gênero. Muita coisa é culpa da mãe, né? Eu escuto muito isso. Assim, porque a criança tá fazendo malcriação, a culpa é da mãe. Eu falo, gente, peraí. Vamos trazer o pai para esse cenário também. O pai e a mãe são os responsáveis, né, pela criança. Então, às vezes, o pai já foi o primeiro a abandonar e essa mãe ainda é criminalizada, culpabilizada, sempre pela... teve até uma pesquisa que eu vi um tempo atrás que a pessoa que mais agredia, né, que mais, vamos dizer, batia nos filhos era a mãe. Mas não porque a mulher seja mais agressiva, mas é porque ela passa mais tempo com os filhos, né? Ela que assume integralmente na nossa sociedade, na maioria dos casos, o papel do cuidado, né? Então, a gente tem hoje, eu vejo na minha profissão, muitos homens participando ativamente dos cuidados com os filhos, mas ainda é cultural isso ser atribuição da mulher, sabe? Na maioria dos casos, né? A educação, o cuidado, o lidar ali com a criança, né? E aí a gente fica muito mais exposta a ter irritabilidade, cansaço, a gente é ser humano, né? Fui educado na base do... eu tô lendo aqui os Mas, comentários. Eduardo, você foi educado na base do cinteiro, mas assim, no seu caso não tinha muito jeito, sabe? Eu entendo a sua mãe, não culpe ela. Acho E que uma coisa precisava ainda de mais um interessante, pouquinho, sabe? Acho que o cinteiro ainda vai funcionar com você. uma coisa interessante que eu quero pontuar também, já trazendo desse tema, as mães e pais de crianças neurodivergentes, eu percebo, assim, em alguns casos, os pais vão embora mesmo, né? Ainda mais quando É, tem uma criança com transtorno. E na eu maioria queria dos dizer casos, isso. Eu queria dizer isso, que eu vejo isso, exatamente isso no meu dia a dia. uhum, Ou mesmo quando os pais não vão embora, não necessariamente vão estar presentes, né? Mas você também vê exato. isso no seu dia a Eu dia. vejo isso direto no meu trabalho. Aliás, pego muitos processos de crianças autistas, de crianças com TDAH e até superdotados. Eu mesma já estou identificando alguns. E eu vejo muito essa problemática familiar, sabe? Dos pais, a maioria dos pais não quererem assumir esse cuidado. E mesmo quando assumem, né? E até é o meu caso e o caso de outros conhecidos, eu vejo a mulher muito mais engajada em aprender, entender o que é a neurodivergência do que o homem. Não, às vezes não é uma vontade, tal, mas eu acho que acaba não entrando tanto nesse universo. Quem entra mais, assim, na experiência que eu vejo, tá? São as mulheres mesmo, que ficam mais à frente, né, de todo esse conhecimento, desse lidar, né, não, entender o que é. Então, de certa forma, é uma sobrecarga também, né? A gente ter que buscar todo esse conhecimento para oferecer o melhor para os nossos filhos, né? Para entender o funcionamento deles. Então, socialmente tem essas nuances também, tem essas questões que a gente vai observando, né? Total. A Alessandra falou que ela chamou a mãe dela para reunião, muito bom. A minha mãe, atualmente, ela é uma sobrevivente do tiroteio de Camará, então não vou exigir muito dela. O Taren, não entendi. Pode abrir o microfone? Você quer falar alguma coisa? Eu pensei numa coisa, eu não sei se caberia, até escrevi ali no texto, porque eu não sei se caberia para esse caso fazer essa pergunta, né? Até porque é uma situação que eu acabo vendo mais no autismo. Mas como está falando de maternidade e também de mães que acabam assumindo sozinhas, né? O peso e tal, de criar um filho neurodivergente, e talvez caberia para superdotação também, né? Porque na superdotação tem muitas questões que acabam se assemelhando ao autismo em relação a fragilidades, a dificuldades, não aceitação, né, bullying, etc. Então, é que eu tenho visto muitas notícias no Instagram de mães que queriam os filhos sozinhas nessas condições. E é um sofrimento horrível, assim, a ponto delas tomarem, eu vejo casos de mães que tomam decisões drásticas, né? Eu não vou falar assim, porque isso até me dá uma coisa de falar nisso, mas assim, a gente está no Setembro Amarelo, né? Então eu acho até que seria um tema pertinente em razão disso. Então eu acho que tu, como mãe, como assistente social, pedagoga, e a gente estando no Setembro Amarelo,
eu acho que falar desse ponto talvez seria legal também, caso tu tenhas algo, né, a comentar sobre isso. Não necessariamente tu vai ter, né, porque é um assunto bem delicado também, mas se tivesse, talvez seria interessante, porque é uma coisa, assim, que é preocupante na sociedade, né, o desamparo, né, que essas mães enfrentam, assim, sozinhas, e até eu vejo que na internet é muito dividido, assim, tem pessoas que dizem, olha, eu tenho um filho autista, neurodivergente, mas eu odeio o autismo, mas eu amo meu filho, né? E aí tem casos que falam, não, assim, a gente é triste, mas eu entendo o que ela fez, porque realmente é muito difícil. Aí tem pessoas falando, não, nada justifica e tal. Enfim, é com certeza uma situação muito delicada, né? Eu não sei se tens algo a falar sobre isso. Tenho sim. Eu tenho na minha família caso de autismo nível 3, suporte. E a mãe solo. E, gente, o desamparo é muito maior do que vocês podem imaginar, porque o desamparo ele começa, inclusive, dos próprios profissionais. Os profissionais que não sabem lidar com aquele autismo nível 3, que é não verbal, que tem toda uma agressividade, tem toda uma questão de crises muito fortes. E aí aqueles profissionais não sabem, muitas vezes, acolher aquilo ali e jogam para a mãe. E a mãe, ela está ali ávida, né, por buscar esse acolhimento, essa orientação profissional, e os profissionais meio que se abstêm, sabe? Não, isso aí, às vezes, culpabiliza ela, sabe? Então, assim, não só esse caso da minha família, mas eu vejo no meu trabalho também, muitas mães em sofrimento, assim, absurdo, é uma carga. Uma vez eu vi uma pesquisa, né, que ser mãe é considerado uma carga de trabalho, né, assim, muito elevada, né? A gente trabalha com o cérebro o tempo todo de ter que dar conta daquilo ali, de criar um ser humano, é muito exaustivo. E uma mãe neurotípica, né, uma mãe atípica, mais ainda, né? Porque ela não sabe como lidar com essa questão do transtorno, ela busca orientação que os profissionais não têm, ela não tem uma rede de apoio, o pai dessa criança, geralmente, ele já foi embora, já foi viver a vida dele, e a vida da mulher aqui mudou toda, né? É óbvio que a criança não tem culpa de nada disso, ninguém está trazendo isso aqui, mas a gente também tem que olhar a saúde mental e o como que essa mulher está desamparada nessa sociedade, né? O quanto que a gente aí, às vezes, ainda cobra dessa mãe. Né? Ah, mas você tem que cuidar melhor do seu filho. Ah, porque olha só o que está acontecendo com ele. E aquela mãe está ali se desdobrando, não sabendo o que fazer mais, né, sozinha, porque no caso do autismo, né, é muito excludente também, porque a maioria das pessoas não querem, né, conviver com esse tipo, do autismo nível 3, que tem esses rompantes, né, que é muito mais difícil controlar e regular uma criança assim. Então, é o que eu mais vejo, gente, é o que eu mais vejo. São mulheres lutando sozinhas e, assim, tentando não enlouquecer, né? Essa é a grande realidade. Porque é muita carga, é muita coisa para dar conta, para qualquer ser humano, né? E, e não ter esse amparo de lugar nenhum, né? Então, por isso que a gente precisa cada vez mais de políticas públicas que amparem, sabe, esse público e as mulheres, as mães solos, né? Já tem algumas políticas públicas voltadas para isso, que é importantíssimo, gente. Quem não der valor para esse tipo de coisa é porque não tem noção da realidade, do que essas mulheres passam, sabe, com seus filhos. É muito preconceito, é muita exclusão. E a dor, né, que elas têm, porque elas vivem o luto, né? Que eu trabalho com adoção, né? A gente sempre fala do filho ideal e do filho real. Então, todos nós idealizamos o filho, né? E ninguém idealiza um filho com transtorno, gente. Ninguém. Né? Por mais que a gente tente aceitar e normalizar essas questões, né, do autismo, por exemplo, mas é um transtorno, traz prejuízos para a vida, né? A gente não pode esquecer disso. A gente não pode romantizar isso também, né? Que muitas vezes a gente acaba, não, todo mundo tem um pouco de autismo, todo mundo tem um pouco pode ter traços, mas o prejuízo mesmo de quem é autista, só quem passa, né? Só a família, só a pessoa que é autista que sabe. Então, a gente tem que também levar muito isso a sério para também não cair no capacitismo, né? A gente achar que não, isso aí todo mundo tem, isso aí. Essa familiar minha, ela já ouviu, isso aí é falta de educação que você não dá. Gente,
é surreal, assim, os comentários. Chega a ser, sabe, é maldoso, assim. Mas é bem difícil. Eu vejo muito isso. Realmente, essa questão do Setembro Amarelo, né, da gente pensar nisso tudo, da gente trazer a saúde mental como debate, eu acho que é um recorte muito interessante. A gente pensar nessas mães e se a gente puder oferecer a nossa ajuda, oferecer nosso amparo e ter grupos e ter essa visibilidade para elas também, eu acho de extrema importância. Pô, bacana. Eu ia falar que, assim, eu percebo muito uma postura, às vezes, na equipe, de cobrança mesmo da família. Tipo, a família não segue a orientação. Eu lembro de uma reunião de equipe que a gente teve, uma situação, uma mãe que estava com dificuldade de seguir as orientações, vamos dizer, estava deixando a desejar. A gente foi discutir o caso e a mãe, além de ter que dar conta da demanda do filho, ela estava cuidando do pai com demência ao mesmo tempo. E a gente conversou e a gente ficou assim, cara, o que que a gente faz? Como é que a gente pode ajudar essa pessoa? E ela ainda tinha que trabalhar, e às vezes as equipes de apoio, né, dos terapeutas, entra nisso também, né, do mais julgamento que acolhimento. E, e assim, as pessoas dão conta do que elas conseguem dar conta, sabe? Quando a gente olha para a realidade mesmo da galera, muitas vezes é uma coisa bem pesada, sabe? A gente vai tendo consciência disso, né? E são questões sociais mesmo, gente, não é uma coisa individual, né? A gente tem muita mania de achar que é aquela família ali, aquela mãe. É uma questão social mais ampla, né? E como eu falei lá no início, né? Muitas vezes a mulher ela tem a expectativa da sociedade é que a gente cuide. A gente sempre tem que exercer o papel do cuidado de forma exemplar, assim. E muitas de nós que não querem ser mães, né, ou que não querem fazer, né, esse tipo de papel, elas são também julgadas e criminalizadas. Como assim? Né, você não quer ser mãe? Como assim você não gosta, né, não quer, não pensa em exercer maternidade ou não quer cuidar de alguém? A gente sempre é colocada nesse papel, não é uma coisa que é muito escolha da gente, não. Eu já atendi casos que a mulher estava separada do marido e ainda cuidava do pai do marido. Do ex-marido, né? O ex-marido foi embora e deixou o pai idoso para ela cuidar. Ela falava, eu tenho pena, eu acabo cuidando. Gente, é surreal, assim, a responsabilidade que é atribuída. E essa parte que você falou, né? A gente tem que acolher, porque as famílias, né? Eu tento fazer isso minimamente, assim. As famílias, mesmo aquelas que esses dias mesmo, eu atendi uma família que bateu numa criança. Elas acham que estão fazendo certo, né? O que elas aprenderam, né? Elas, melhor eu fazer isso do que minha filha crescer e cometer crimes ou acontecer alguma coisa lá. Muitas vezes falam, né? Melhor eu bater do que a polícia bater. Eu escuto muito isso. E aí eu tenho que desconstruir isso, é um trabalho de formiguinha, né? Trazer aquela família. Primeiro entender a história daquela família, acolher aquela família, para depois, sim, a gente trazer as orientações. É óbvio, né, que uma criança que está sofrendo maus tratos e tal, a gente tem que o ECA diz, né, que a gente tem que retirar, a gente tal, mas assim, existem casos que a gente pode ir fazendo esse trabalho, né, de educação mesmo, e acolhendo essa família também, né, porque essa família muitas vezes também está sendo negligenciada pelo Estado, teve sua história difícil de educação, é o que ela conhece, é o que ela consegue dar conta, é o que ela consegue oferecer, e não que ela não possa aprender, mas a gente também tem que entender esse lado, né. Eu pelo menos como assistente social, eu sempre vejo muito isso, sabe, que os adultos também estão perdidos, os adultos também precisam de uma orientação. Muitos ali não vão nem dar importância porque eu estou falando, mas alguns sim prestam atenção nossa, tem outras formas de eu educar, eu não preciso apelar para isso. Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, assim, a gente buscar esse acolhimento. Bacana. A gente já está perto de encerrar. Alguém teria um último comentário, uma última pergunta aí? Fale agora ou cale-se para sempre. Tá todo mundo quietinho. Bom, beleza. Eduardo, fala aí. Vou fazer uma pergunta muito séria agora. Extremamente séria. Eu quero saber, Gisele, se seus filhos metiam um louco ou não. Porque quando eu era criança, eu fazia um monte de merda.
Eu quero saber, eles são assim ou eles são mais de boa? Conte-nos os causos. Cara, eles são muito questionadores. Assim, a gente até brinca, né? Antes da gente saber da superdotação, a gente brincava assim: tá vendo? Foi colocar em escola Montessori, que ensina a criança a ser crítica, porque tudo a gente tem que ter um trabalhão, né? Porque é trabalhoso educar a gente. Para a gente explicar o porquê daquilo ali, né? Para eles entenderem a lógica por trás e tal. A minha filha mesmo, quando ela era mais nova, ela falava, mas por que tem que tomar banho todo dia? Quem criou essa regra? Agora, algumas coisas que eles vão trazendo, assim, da própria sociedade. Esse dia ela falou, mas por que eu tenho que aprender português? Eu gosto mais de matemática. E aí, explicando por que é importante português e tal. Eu vejo que eles questionam, assim, algumas autoridades, né? Mas tudo baseado nesse senso de justiça, né? Assim, nada desrespeitoso, que não é o perfil deles, mas eles são questionadores, eles são críticos, e eu gosto disso, né? E acho que não só por ser superdotado, gente, eu acho de novo, né? A educação que a gente dá vai dizer muito sobre isso. Porque quando a gente quer aquela obediência cega, né? Que a gente fala assim, eu tô mandando, eu sou sua mãe, e é isso e acabou. E tipo assim, a gente tira o direito do outro pensar, né? Do outro fazer escolhas, né? Mesmo sendo criança, fazer escolhas condicionadas. Desde pequenininho, eu ensino eles a escolherem, né? A roupa que eles vão usar, ter o mínimo de autonomia que eles querem, né, comer minimamente, o que eles vão. Para eles aprenderem a fazer escolha, porque é na infância que a gente pratica, gente. Porque senão a gente vira adulto, aquele adulto pau mandado, né? Que tudo que os outros falam a gente acata. E também o contrário, né? Da gente também ser permissivo e deixar tudo correr muito solto também não é saudável para a criança. Então, por isso que tem que ter esse meio termo. Então, a educação, eu quero realmente criar seres críticos para a sociedade. A gente tem que pensar a educação a longo prazo. Eles são crianças agora, mas eles vão ser os adultos, né? Eles vão levar a educação como referência, né? Que a gente está dando para eles. Então, assim, eu falo para eles: vocês podem questionar todas as regras aqui em casa, mas tem que ter respeito, porque eu sou mãe de vocês, né? Eu sou muito amiga, mas eu sou mãe. Tem alguns momentos que realmente tem algumas coisas que eu não posso deixar eles escolherem. Por exemplo, se vai tomar um remédio ou não. Eu não posso deixar eles escolherem isso, porque é uma responsabilidade minha que eles tomem o remédio. Eu vou explicar, eu vou acolher, eu não vou fazer nada à força, né? Mas eu vou ali ser firme. Não, você tem que tomar esse remédio porque é para o seu bem, né? Você tem que tomar essa vacina. Mas tem coisas que você pode trazer para a criança ter a escolha e ela já ir praticando isso desde cedo. Desde cedo, meus filhos ajudam na cozinha, sempre tiveram tarefas em casa, tem responsabilidades, sabe? E a gente fala muito sobre isso, que, gente, não somos família margarina, família perfeita. A gente tem vários problemas. Só estou trazendo, assim, como é importante a gente pensar no ser humano crítico que a gente quer formar, né, que a gente quer deixar para o mundo. E eles são super de boa, mas eles têm esses questionamentos que eu acho bem bacanas, sabe? Eu acho bem produtivo, assim, para o desenvolvimento deles. E não são de aprontar muito, não, só, só de questionar e falar muito, falam muito, falam muito. Tem dias que eu falo assim, ai, para de falar um pouquinho, principalmente para Camila, porque às vezes mas é sobre mim, sabe? É isso que a gente tem que perceber também. Não é ela que não pode falar, sabe? Não é o problema que tá com ela, é um gatilho meu. É que nem o choro. Não vou dizer que o choro não me irrita, gente, mas eu nunca falei engole o choro para eles, sabe? Só que eu percebo que é um gatilho meu. O meu choro na minha infância não foi acolhido. Então, aquele choro dela ali naquele momento, eu fico, ai, pelo amor de Deus, para de chorar, já foi. Mas na minha cabeça, né? Só que eu tento respirar e falar, não, para ela, aquilo ali está sendo uma explosão emocional, né? E ela precisa botar para fora. Então, é respeitar esse também é um desafio, mas a gente está consciente. E vai errar, e vai pedir desculpa. Várias vezes eu já errei, já gritei, já passei do limite com eles e voltei atrás e pedi desculpa. Mas eu quero seres críticos, eu não quero essas crianças que não opinam, que vão ser adultos que não têm opinião crítica, eu quero que eles revolucionem o mundo. E é através da educação, né? Muito bacana. Gisele, você não vai ter paz aí que vai ter um monte de gente te pedindo dica quando for mãe, mas tudo bem. Legal, eu adoro, gente, eu adoro esse assunto. Queria agradecer muito, Gisele, foi muito bacana a sua contribuição, agradecer muito também a quem assistiu, quem colaborou aqui com a gente, com os nossos debates.
A gente está tentando manter aí uma consistência de fazer uma atividade assim toda semana. E a gente segue, essa é a nossa ideia, falar em primeira pessoa. Um abraço aí para todo mundo. Ale, pode parar a gravação?